Olá, meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Conforme eu prometi para vocês, vou gravar aqui uma videoaula para a gente conversar um pouco sobre os conteúdos da prova, né? Já que eu não tive como entrar na turma de vocês para fazer uma revisão, no dia que eu estava era prova de outro conteúdo, né? Mas enfim, vamos lá. Meninos, um fator que eu quero que vocês se atentem na prova é o processo de formação e ocupação do território. Processo de formação e ocupação do território brasileiro. O que é importante a gente lembrar aqui do processo de formação e ocupação do território brasileiro? Né? Que essa formação do território, ocupação, ela começa, né? Então ela se inicia pelo litoral, né? Então ela tem início lá pelo litoral, né? Com a chegada dos portugueses lá pelo litoral e aquele processo de ocupação por lá. Outra coisa importante, o Brasil no século XVI, né, na chegada, quando os portugueses chegaram aqui, que só tinha aqui os povos originários, era um país denso, né, de vegetação. Então não tinha-se caminhos formados, né, caminhos completos. Então a ocupação se dava principalmente pelas vias fluviais. O que são as vias fluviais? Ocupação pelos rios, né? Então, por embarcações, pelos rios, né? Ou seguindo mesmo o caminho dos rios. Então, as vias fluviais, muito importante aqui no processo de ocupação, né? E mais importante ainda é que a ocupação do território brasileiro, ela se dá muito relacionada com as atividades econômicas, né? Então nós tínhamos assim, ó, uma atividade econômica, né, ocupação de determinada porção do país. Outra atividade econômica, ocupação de outra porção do país, né? E por aí foi se dando o processo de ocupação. Então vamos começar. Vocês lembram que nós fizemos uma tabela síntese, né? Passando pelos séculos e observando lá quais eram as principais atividades econômicas, né, lá dos séculos, desde o século XVI, né, dos séculos XV e XVI ao século XX. Então vamos começar aqui pelo século, né, XV e XVI. O que a gente tinha de atividade econômica importante aqui, né? Nós tínhamos a agricultura da cana-de-açúcar, né? A agricultura da cana-de-açúcar, o extrativismo do pau-brasil, e o muito importante também, o comércio de escravos, né? Essas atividades aqui, meninos, elas vão nos ajudar, né? Vão ajudar aqui nessa época a haver uma consolidação. Meu Deus, o que eu fiz aqui? A ter uma consolidação da ocupação da costa litorânea, né? E um bioma que foi muito devastado, gente, com essa ocupação, né? E ainda hoje a gente vê os resquícios
dessa devastação é aí o bioma da Mata Atlântica, né? Então a Mata Atlântica foi muito devastada por essas atividades aqui, ó. Né? Atividade da cana-de-açúcar, aqui, ó. Né? A atividade da exploração do pau-brasil, ok? Então não se esqueçam disso. Muito bem. A gente avança então para os séculos 17 e 18. Nós temos ainda outras atividades econômicas, né? Uma muito importante é a busca pelas drogas do sertão. E aí eu já expliquei para vocês em sala o que eram essas drogas do sertão, né? Não se tratavam de drogas ilícitas, nós estamos falando de drogas no sentido medicinal, né? Remédios, plantas medicinais. Então, as drogas do sertão. A gente tem a mineração, né? O início da mineração, a pecuária, né? Esses são alguns importantes aqui. Aonde é que nós vamos ter a consolidação das drogas do sertão, né? A busca por essas drogas do sertão na região da Amazônia, né? Região da Amazônia. O que tem lá na região da Amazônia, gente? Né? Qual região é aquela região da Amazônia? A região norte, que hoje nós conhecemos, né, como região norte. Não é isso? Muito bem. Vocês vão lembrar da historinha que eu contei para vocês em sala, né? Dos jesuítas, no processo de aldeamento dos indígenas, né? Do avanço mais ao centro do território, ocupação do território, interiorização, né? Então, a Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Aqui, ó, teve um papel importantíssimo, né? E eles eram, gente, missionários, né? Então eles entravam nas embarcações, ó, pelas vias fluviais. Lembra das vias fluviais? Vias fluviais é as vias pelos rios, né? Ó, entravam nas embarcações pelas vias fluviais e chegavam até os povos indígenas da Amazônia, né? Qual que era a intenção deles lá, dos jesuítas? Fazer a catequização, né? Com a catequização era ensinada a língua portuguesa para eles, né? Fazia o processo de aldeamento. O que é aldeamento? Colocar esses indígenas em aldeias, né? Ok? Para que depois, quando os bandeirantes viessem, por exemplo, conquistar aqui a mineração, né? Chegarem lá e encontravam os índios já civilizados, né? Os indígenas já assim civilizados, ok? Onde que essa mineração aqui vai acontecer, principalmente? Vai acontecer principalmente no centro do país, né? Onde é isso? Nos estados de Goiás, no Mato Grosso, né? Minas Gerais. Goiás é bem mais tarde, né? Primeiro é Mato Grosso, depois Minas Gerais. Isso é o que, gente? É o centro do país, né? Ó, o centro do país. Ok? E a pecuária, gente, aqui é uma pecuária mais de subsistência, né? Na região Nordeste. Ah, professor, não tinha pecuária então nesses outros lugares? Sim, mas não a ponto de ser expressiva como uma atividade econômica, né? Ok? Avançamos então para os séculos 19 e 20. Então, séculos 19 e 20. Nos séculos 19 e 20,
senhores e senhoritas. Nós temos a cafeicultura, né? Então é a produção de café, né, no Brasil. A cafeicultura. Depois nós temos também a extração do látex para a produção da borracha. Não esqueçam disso. Né? Conhecido também como ciclo da borracha. Depois a gente tem a gente tem algumas outras culturas, né, que vão avançar aí no século XIX e XX, como o trigo, o algodão, a soja, né, o milho, ok? Agora vejam aqui, ó, nós temos na região sudeste o avanço da cafeicultura. Então, com o avanço da cafeicultura na região sudeste, mas essa região já era uma região bem consolidada, né, pelo processo de ocupação. Mas se torna ainda mais. Por quê? Porque a cafeicultura ela vai trazer avanços na infraestrutura da região, né? Então, para a cafeicultura, começa a ter a necessidade de criação de ferrovias, por exemplo. Né? Mais tarde nós vamos estudar sobre isso, né? Sobre a construção das ferrovias no Brasil, mas é na região sudeste, né? Principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. E a gente tem aqui a extração do látex, né, para a produção da borracha, mais uma vez na Amazônia. Ok? E aí aqui agora, gente, ó, lá na região norte, a gente tem a segunda onda de ocupação, né, da região norte. A primeira foi aqui na busca pelas drogas do sertão, né? Então os jesuítas foram, descobriram ali o poder medicinal dessas plantas. As pessoas querendo enriquecer, né, com isso foram atrás dessas plantas. Depois, mais tarde, já no século XIX e XX, nós temos uma outra leva de pessoas indo em direção à Amazônia para buscar o látex para produzir a borracha. Ok? Essas outras culturas aqui, ó, como o trigo e a soja, é no centro-oeste. Né? O algodão na região nordeste. Então vejam, meninos, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem ocupação nas diversas partes do país, né? E cada ocupação relacionada a uma atividade comercial, uma atividade econômica. Beleza? A soja aqui e o milho, né? Eles são bem mais tarde, já no século XX. Ok? Bem mais tarde, já no século XX. Deixa eu ver aqui. Isso, né? Então já mais tarde no século XX. Tranquilo? Então fiquem de olho aqui nessas... Aqui principalmente da região norte, drogas do sertão e extrativismo do látex para a produção da borracha, tá? Mais para frente nós vamos estudar aqui sobre a soja, né? Já no centro-oeste e o avanço da fronteira agrícola, mas isso não é ainda o conteúdo da nossa prova. Ok? Muito bem, meninos. Continuando aqui, um assunto importante para a gente tratar são as regionalizações. Quando vocês forem estudar, lembra da tabela síntese que nós fizemos, viu, para estudar isso aqui. Né? A gente fez em sala, nós corrigimos, todo mundo junto, né?
tiramos dúvidas, então não tem dúvida sobre esse assunto. Volta lá na sua ficha, dá uma olhada, vai naquelas páginas do livro que eu mostrei, lê novamente para você não ter dúvidas. Beleza? Um outro assunto aqui importante para a gente são as regionalizações, né? Vou pôr aqui uma caneta colorida para fazer o título, como vocês falam na sala, né? Regionalizações. Professor, qual que é o título? Meninos, o ano passado, no sexto ano, nós vimos 3 conceitos, né? 3 conceitos que a geografia utiliza para compreender o espaço geográfico, né? Que foram os conceitos de território, paisagem e lugar. E eu disse para vocês que esse ano, no sétimo, nós iríamos ver mais 2, né? E nós já vimos o primeiro. A região é uma porção do espaço geográfico então, é uma porção do espaço geográfico que é definida a partir de um ou mais. Vou até pôr de outra cor aqui, ó. De um ou mais critérios. Ok? Vou destacar ainda por cima, ó. De um ou mais critérios. Beleza? Então, pronto. Com base nisso, nós vamos pegar, então, o espaço do território brasileiro, né? E regionalizar, ou seja, definir porções do espaço geográfico a partir de critérios, né? E aí a gente viu que tem muitos tipos de regionalização, levando em consideração alguns critérios. Tem regionalização levando em consideração a natureza, tem regionalização levando em consideração os aspectos econômicos, outros levando em consideração aspectos históricos, né? Então nós sabemos disso já, que uma região é uma porção do espaço definida a partir de um ou mais critérios. Então a gente viu que existem várias regionalizações, né? Foram propostas várias regionalizações para o Brasil. Mas nós vimos 3 regionalizações específicas, né? Como que nós vimos essas regionalizações? Eu entreguei em sala para vocês uma folha com 3 mapas, vocês recortaram esses mapas, colaram no caderno. O primeiro do IBGE eu fiz junto com vocês em sala, não foi isso? Então vamos começar por ela aqui, ó. A regionalização do IBGE. Ou seja, quem que propôs essa regionalização? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Foi ele o IBGE que propôs essa regionalização. Muito bem. Quais são as características dessa regionalização? Então a gente viu isso na nossa atividade, nós comentamos sobre isso em sala. Quais são as características? Ela possui 5 macro-regiões, né? Não é isso? Ou seja, 5 grandes regiões, que nós chamamos de regiões norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Beleza? Então tá aqui as 5 características da regionalização do IBGE, né? Uma característica que são as 5 regiões. Beleza? Essa regionalização, ela leva em consideração as divisas estaduais. Então aqui eu não tenho nenhum estado que está ao mesmo tempo na região norte e ao mesmo tempo na região nordeste. Não tem. Todos os estados, ou eles estão na região norte, ou na região nordeste, ou na região sul, ou na região centro-oeste.
Não tem um estado que esteja em duas regiões ao mesmo tempo, ok? Mas nós temos também que ver aqui quais são os critérios, né? Então, eu vou colocar aqui os critérios de uma cor diferente. Vou colocar aqui de roxo. Ó. Então, nós temos que ver que os critérios... O que são os critérios? Aquilo que o IBGE utilizou para definir. O IBGE pensou assim, vou fazer uma regionalização e vou dizer assim, olha, eu quero uma regionalização que leve em consideração tal e tal e tal aspecto, né? Isso é critério, ok? Muito bem. Então vamos lá. A gente viu que a regionalização do IBGE leva em consideração critérios naturais, demográficos, né? Históricos, socioeconômicos. Aí na atividade do caderno de vocês está mais bem detalhado isso aqui, né? Nós respondemos mais bem detalhados aí. Ok? Depois se apegue ao que está escrito aí no seu caderno, né? Então são critérios. Ah, os critérios naturais. Tem semelhança determinado estado com o outro estado? Tem. Não, então esses aqui vão ser da mesma região. Ok? Ah, processo de ocupação desse estado tem a mesma a ver com esse? Ah, tem mais. Então esse aqui é dessa região, né? Demográficos, as pessoas aqui, né, são mais relacionadas a essa região do que aquela. Socioeconômicos, né, características econômicas, ok? Então essa é a regionalização do IBGE. Aí no caderno de vocês e no livro tem o mapa, né? Depois observem lá o mapa. A próxima regionalização é a regionalização. Se eu não estiver enganado, no livro de vocês está a regionalização geoeconômica. Mas essa regionalização leva também o nome de complexos regionais, né? Essa regionalização é proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Acho que a pronúncia é essa mesmo. Quais são as características dessa regionalização? Olha, nós precisamos ficar atentos porque são diferentes, né? Características. São 3 regiões ou 3 macro-regiões. Quais são elas, gente? A região Amazônia, a região Centro-Sul e a região Nordeste. Ok? Tem uma característica importante que a gente não pode esquecer. Diferentemente da regionalização do IBGE, essa regionalização geoeconômica, ela não leva em consideração os limites estaduais. Ó, então, ela não considera os limites estaduais. Então, veja, quando eu observar o mapa da regionalização complexos regionais, vocês vão ver que tem lá estados que estão em 2 regiões ao mesmo tempo, como é o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso está ao mesmo tempo na região Centro-Sul e na região Amazônia, né? Minas Gerais está ao mesmo tempo na região Centro-Sul e na região Nordeste. O Tocantins está ao mesmo tempo na Amazônia e na região Nordeste, ok? Então, por que ele não considera os limites estaduais? Aí a gente vai entender aqui quando a gente vier ver os critérios que ele fez, que ele selecionou para propor essa regionalização. Ele levou em consideração processo
histórico de formação do território. Processo histórico de formação do território. Vamos pensar o seguinte. Vocês viram quando o IBGE esteve na escola, né? Que a gente já passou por várias regionalizações e por vários formatos, né? Desde o processo de ocupação do território brasileiro. Vocês viram que um desses processos de ocupação do território, né? Nesse processo de ocupação do território, recentemente o Tocantins foi incorporado. O estado de Goiás foi dividido e transformou em Goiás e Tocantins, né? Então, veja, se eu estou levando um processo histórico de formação do território brasileiro, é o que aconteceu antes mesmo da formação lá como a gente conhece hoje, né? Então, veja que isso pode ser facilmente desconsiderado, né? Esses limites estaduais podem ser facilmente desconsiderados porque eles são depois, né? Eles aconteceram depois da ocupação desses espaços, ok? Então, é o processo histórico de formação do território brasileiro, é também o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico no país inteiro por meio da distribuição da industrialização. Olha, gente, veja que não é fácil a gente entender isso aqui. Precisa de uma dedicação, né? Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Olha, determinadas regiões não têm o mesmo desenvolvimento econômico que outras. Algumas têm mais indústrias que outras têm indústrias mais avançadas tecnologicamente, outras não, né? Então, ele está dizendo assim, olha, a industrialização é diferente nessas regiões, né? Então, tá aqui 2 critérios importantes que ele considerou nessa regionalização. Beleza? Nós temos aqui mais uma regionalização que está por último, mas não menos importante, que é a regionalização 4 Brasis. Né? Essa regionalização é proposta pelos geógrafos Milton Santos e pela economista Maria Laura Silveira. Muito bem. Vamos lá, gente. Quais são as características dessa regionalização? Características. Possuem 4 macro-regiões, né? Como o nome mesmo já diz pra gente, 4 macro-regiões. Que são as regiões amazônica, a região centro-oeste, a região nordeste e, por fim, a região concentrada. Ok? Essa regionalização, ela também leva em consideração os limites estaduais. Ok? Quais são os critérios observados por esses geógrafos para propor essa regionalização? Aqui, ó, a gente tem o desenvolvimento
econômico. Só que o desenvolvimento econômico aqui está relacionado com a tecnologia, com a informação, com a ciência, né? Ou seja, o que esses geógrafos estão dizendo? Eles estão dizendo assim, olha, a distribuição da tecnologia no Brasil, ela é desigual. Eu tenho regiões que são mais tecnológicas do que outras, regiões que têm mais acesso à informação do que outras, né? E aí ele vai dizer assim, olha, a distribuição dessa regionalização, a caneta do meu tablet está falhando, gente. É a distribuição do meio técnico, científico e informacional. Ok? A distribuição do meio técnico, científico e informacional. Isso está querendo dizer para a gente o quê? Que a ciência, a tecnologia, a informação, né? Quando a gente pensa em informação, nós falamos isso em sala. O que é o principal meio que propaga a informação hoje? É a internet. Se a gente pegar um mapa de distribuição da internet no Brasil, né, e observar, nós vamos ter uma uniformização, o Brasil inteiro vai estar uniforme na distribuição da internet? Não. Nós sabemos que vai ter alguns estados que têm mais acesso do que outros, né? Então ele vai dizer assim, olha, esses critérios, eles estão tão mal distribuídos no Brasil que nem parece que existe um Brasil só. Nem parece que é um país só. Mas parece ser 4 Brasis diferentes. 4 países em um só. Ok? Bem. Muito bem. Senhores, aqui, voltando aqui no processo de formação e ocupação do território, eu esqueci de uma informação importante também. Lá no início, né, então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, logo houve, né, a primeira divisão territorial do Brasil. Então, vocês vão lembrar que nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, né? E o Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil, o território brasileiro, de um lado pertencia à Espanha, de outro lado pertencia a Portugal. Aonde pertencia a Portugal, Portugal dividiu essa parte que pertencia a ele em capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias. Como que era essa divisão lá? Vocês vão lembrar, né? Tinha lá assim, ó. Aqui o tratado, o meridiano, o Tratado de Tordesilhas, né? A linha do Tratado de Tordesilhas. E aí a porção do Brasil era mais ou menos assim, né? Ó. E aí foi dividida, né? Em várias capitanias. Essas capitanias eram hereditárias por quê? Porque elas iam passando de pai para filho, né? Então essa é a primeira divisão territorial do Brasil. Primeira divisão territorial do Brasil. Ok, gente? Bom, gente, basicamente eu acho que é isso o mais importante que a gente precisa
ver para nossa prova, né? É um conteúdo que a gente estudou bastante, nós fizemos exercícios do livro, né? Fizemos atividades em sala. Então tá bem fresquinho aí na cabeça de vocês. Vocês têm muito material para estudar, ok? Um grande abraço, estudem bastante. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um beijo.